escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a melhor escola. A paz do Senhor, queridos jovens e os demais irmãos que estão assistindo esta videoaula. É com muita alegria que eu, professora Juliane Lira, da classe Geração JC, da Escola Dominical, na cidade de Maranhãozinho, Maranhão, venho aqui lecionar a 10ª lição da nossa revista. Esse trimestre que tem sido, mesmo com tantas coisas ruins acontecendo ao nosso redor, uma bênção com essa lição que tem trazido grandes ensinamentos para todos nós. Eu tenho certeza que você, jovem, já aprendeu muita coisa, e se você já quiser ir comentando, comente aí qual a lição que já chamou mais a sua atenção, o que você tem aprendido no decorrer desse trimestre. Bom, como eu já disse, hoje nós estamos na 10ª lição, que tem como título o seguinte: as lutas dos hebreus no tempo da conquista. As lutas dos hebreus no tempo da conquista. Hoje nós iremos decorrer sobre alguns momentos da história do povo de Israel, quando eles estavam indo conquistar a terra de Canaã, como já Deus havia prometido. Nosso texto do dia encontra-se em Salmos 44, verso 3. Salmos 44, verso 3. Se você tiver a sua lição, acompanhe na sua lição. Se não tiver ainda, acompanhe na sua Bíblia, pegue a sua Bíblia e venha com a gente nessa videoaula aprender um pouco mais sobre esse livro, o livro de Josué, que é o livro que nós temos estudado ao longo desse trimestre. O texto do dia diz o seguinte: pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço os salvou, e sim a tua destra, e o teu braço, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Que lindo, né? Nós já começamos aqui somente falar sobre o texto do dia, e nós já vemos como a Bíblia ela se completa. Nós estamos estudando sobre o livro de Josué, e lá em Salmos, o salmista vai relembrar de todos os feitos do Senhor pelo seu povo. Glória a Deus por isso. A síntese diz o seguinte, vamos lá para a síntese. É Deus quem nos concede a vitória. É Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Glória a Deus. Os objetivos da nossa lição são explicar como foi a conquista dos reinos do sul de Canaã e quais os milagres contemplados. Segundo, expor como foi a conquista dos reinos do norte de Canaã e quais as circunstâncias dessa longa guerra. E terceiro e último, conscientizar de que a conquista da terra prometida foi um milagre de Deus. Glória a Deus. Como nós temos visto ao longo de todas as aulas, Deus sempre estava no comando. Como sempre está no comando, Ele é o comandante da nossa vida. E não foi diferente quando o povo de Israel estava ali prestes a entrar na terra de Canaã. Como Deus já havia falado, Ele estaria com o seu povo. O nosso texto bíblico de hoje se encontra no livro de Josué, capítulo 10, do versículo 6 ao 8 e do versículo 12 ao 14. Você vai poder estar lendo estes versículos, tá bom? Depois, para melhor
meditação, e assim para que você possa estar mesmo por dentro do que a palavra realmente diz. Porque a nossa aula é apenas um comentário do que a palavra diz, né? Glória a Deus pela vida de todos os comentaristas da CPAD que têm trazido estes temas tão maravilhosos para o nosso aprendizado. Começando a introduzir a nossa lição de hoje, nós iremos ver que essa lição ela vai falar sobre 3 capítulos em específico. O capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro de Josué, que para muitos são os 3 capítulos mais sangrentos de toda a Bíblia Sagrada. Porque são os capítulos onde vai ser falado de maneira assim, bem específica, bem clara, todas as guerras que o líder Josué, em que o líder Josué esteve na frente junto com o povo de Israel. Né? Nós vamos ver ali, se você ainda não leu esses 3 capítulos do livro, depois dessa aula, pegue sua Bíblia, leia o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro de Josué, e você vai ver como ali é específico, como é clara ali a linguagem que o autor utiliza para narrar todas as guerras, né, que o povo de Israel precisou lutar. Vamos agora, de fato, para o nosso primeiro ponto da nossa lição, onde nós vamos falar dos reinos do sul. É muito importante, antes de nós entrarmos aqui no primeiro ponto, lembrar que a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu ao seu povo, ela já era habitada, né? Se você ainda não prestou atenção nesse detalhe, sim, ela já era habitada. Já haviam povos ali morando naquela terra. Era uma faixa não tão grande de terra assim, com várias cidades, reinos, né? Então, o povo precisaria lutar para conquistar aquela cidade que estava sendo habitada por povos que não agradavam a Deus, que desobedeciam a Deus, que faziam coisas terríveis, que até no livro de Levítico, né, Moisés fala sobre isso, onde Deus dá ali as instruções para que o povo não se misturasse, né, o povo de Deus não se misturasse com os cananeus, que é o povo que morava lá na cidade, na terra de Canaã, naquelas cidades reinas, nas cidades vizinhas. Bom, nós já vimos o quanto Deus foi maravilhoso, dando a conquista da terra de Jericó, a conquista de Ai, né? E na lição anterior nós vemos como os gibeonitas eles se levantaram para confundir, né, o povo de Deus, confundir até o líder Josué. Mesmo assim, Deus foi maravilhoso, poupou a vida tanto dos gibeonitas quanto a vida dos israelitas, formando assim uma aliança entre esses 2 povos que antes eram povos inimigos. E por isso nós vamos ver como foi que isso afetou na guerra dos reinos do norte. Calma aí, mas vamos entrar agora no ponto 1, os reinos do sul. Essa lição vai falar sobre os 2 reinos, né? O reino do norte e o reino do sul. A começar com o reino do sul. Os reinos, as cidades que formavam os reinos do sul da terra de Canaã. Bom, as notícias sobre as vitórias de Israel, bem como em face da aliança firmada com os heveus, como nós vimos na aula passada, tudo aquilo que Israel já tinha vivido e a aliança que ele tinha feito com os gibeonitas era para ter causado um terror ou então um arrependimento nos outros reinados, né? Nos outros reis, nos outros povos que ainda precisariam ser enfrentados pelo povo de Israel. Mas em vez disso, não. Esses reinos se aliaram. Antes disso, eles eram inimigos uns dos outros, mas agora eles se aliam, eles se reúnem, né? E fazem ali uma aliança contra agora os gibeonitas, aquele povo que enganou o povo de Israel e conseguiu assim
uma aliança com o povo de Deus. Bom, nesse momento da história, os reinos do sul se levantam para ir lutar contra os gibeonitas. Mas como esse povo já era povo aliado do povo de Deus, Josué se levanta com o seu exército, com os seus homens de guerra e vão guerrear contra os reinos do sul. Nessa primeira guerra que nós iremos falar hoje, que são contra os reinos do sul, nós vemos a intervenção divina. E aí nós já entramos no ponto 2 desse nosso primeiro ponto, né? Deus luta por Israel. Nesse momento da história, lá no capítulo 10 de Josué, você vai ver como foi a guerra ali contra os reinos do sul. Deus agindo de uma forma tremenda, demonstrando que ele é quem estava no controle. E que, como o nosso texto do dia diz, não era pela força do braço de Israel, dos soldados de Israel, não era pelas armas de guerra que eles tinham que eles iriam vencer, mas sim pela fé no nome do Senhor. E ali nós vemos que Deus confunde os inimigos do povo de Israel e eles não precisaram lutar tanto assim, né, como foi em Jericó, né? E Deus ali fez cair uma chuva de granizo. Do nada cai uma chuva de granizo, né? Eram pedras, a Bíblia diz que eram pedras, nós não sabemos o tamanho dessas pedras, mas sabemos, a Bíblia diz deixa bem claro, né, no capítulo 10 e no versículo, deixa eu só falar aqui para vocês, no versículo 11 do capítulo 10 diz isso, que maior foi o número daqueles que morreram por aquelas pedras que caíram dos céus, que Deus enviou, do que os homens que foram mortos pelo fio da espada dos hebreus. Olha que maravilha, Deus demonstrando mais uma vez que a força dos soldados hebreus não é suficiente, né, sem a mão de Deus ali presente para batalhar, para lutar por eles. Então Deus luta por Israel, né, nesse contexto. E abrindo parênteses, quero dizer que Deus ainda luta por nós. Nós somos o Israel de Deus hoje. O povo escolhido do Senhor, a quem Ele chamou, a quem Ele amou primeiro. Então, Ele está lutando por nós também. E às vezes a gente, você jovem, tenta buscar forças em si mesmo, soluções em si mesmo, em alguma atitude sua, para ir contra os seus inimigos. Mas que nós venhamos a aprender nesse momento, assim como foi com o povo de Israel na guerra contra os reinos do sul, Deus também é conosco para nos livrar e fazer coisas maravilhosas. A princípio, Deus fez cair aquelas pedras, matou muitos guerreiros inimigos ali, o povo de Deus saiu na frente mais uma vez, e mais em seguida, Deus faz o quê? O sol parar. Quem nunca leu essa passagem, quem nunca ouviu falar nessa história que é contada desde quando nós estamos lá nos primários, lá na EBD, quando nós somos criancinhas, né? Onde Josué ora e o sol para. Ou seja, aqueles povos, eles acreditavam no sol, na lua, eles pegavam esses corpos celestes, né? Essas coisas, e usavam como deuses. E Deus ali naquele momento usa isso aí para demonstrar para eles o quê? Que Ele é maior do que o sol, do que a lua. Ele é maior do que todo o sistema solar. Ele é maior do que o universo. Ele tem poder. Glória a Deus. E essa, queridos, é a sorte para quem é fiel. Josué, ele fez tudo como Deus ordenara a ele, né? Aí você pode estar pensando, não, mas ele errou lá com o episódio dos gibeonitas. Mas Deus foi misericordioso. E aqui, nós pulamos para o ponto 3 desse primeiro tópico aqui, os homens maus. Os homens daqueles reinos do sul eram maus.
né? E Deus estava dando uma oportunidade. Enquanto o povo de Deus estava lutando contra Jericó, esses reinos do sul, eles estavam atentos, né, a todas as notícias. E nesse momento Deus estava dando a oportunidade para eles se arrependerem. Mas o que eles fizeram? Não, eles não se arrependeram. Eles se reuniram e foram lutar contra agora quem era aliado do povo de Deus, os gibeonitas. E o povo de Deus levantou, foi contra eles e derrotou eles. Assim também, né, é hoje em dia. Deus, ele tem dado oportunidades para que os ímpios, aqueles que não aceitaram ainda, se arrependam de seus pecados, né, e venham ter ele no seu coração, ter a certeza de salvação. Mas muitos deles, em vez de se arrependerem, infelizmente, têm se levantado contra a igreja, têm se levantado contra você, jovem, dizendo que não tem nada a ver ser crente, que o bom mesmo é fazer tudo que o mundo oferece, né? E nós temos que avaliar tudo isso como uma forma que Deus está querendo que todos venham reconhecer que Ele é soberano, que todos venham ter o conhecimento da verdade. Ainda há tempo de arrependimento, assim como Deus deu tempo para os cananeus se arrependerem, porque poderia muito bem aqueles povos que estavam ocupando a terra prometida se arrependerem, e Deus poderia muito bem ter deixado eles morando lá e o povo de Israel chegasse e morasse ali junto, né? Se eles tivessem se arrependido, mudado os seus hábitos para que não contaminasse o povo de Deus que chegaria ali naquela terra. Mas infelizmente não foi assim. E mais uma vez, nós vemos a mão de Deus agindo a favor de Israel, fazendo chover granizo do céu, pedras grandes que mataram os guerreiros, fazendo o sol parar por um dia inteiro. Glória a Deus. Isso só o nosso Deus faz e continua a fazer, se assim nós formos fiéis. Se nós formos fiéis, tá? Bom, no Apocalipse, aqui o comentarista, ele diz muito claro, ó, lá no livro de Apocalipse, antes, né, de Deus desatar os selos, que nós vemos ali no livro de Apocalipse, cada selo daquele é uma destruição terrível que acontecerá na terra. Mas antes de tudo acontecer, antes de Deus derramar as taças da sua ira, antes de Deus tocar as trombetas, o que o João viu? O arco celeste ao redor do trono, como sinal de sua misericórdia. Ou seja, até mesmo no livro de Apocalipse, até mesmo nos fins dos tempos, Deus demonstra a sua misericórdia. Deus quer, antes que a sua ira aconteça, que o povo se arrependa, para que a sua ira não venha descer sobre este povo. Assim como foi, né, na batalha ali do povo de Israel contra os reinos do sul. Deus deu a oportunidade para aqueles homens se arrependerem, eles não se arrependeram e sofreram as consequências das intervenções divinas, porque nós vemos aqui muito claro que não foi o fio da espada que matou aqueles guerreiros, foram pedras de granizo que Deus mandou do céu. Não foi a própria força, foi a mão de Deus parando o sol, dando ali força do dia para que eles pudessem avançar naquela batalha. E o nome do Senhor foi glorificado, a terra foi conquistada. Glória a Deus. Pense, por que Deus não destruiu pelas mãos de Israel imediatamente todos os moradores de Canaã? Porque poderia muito bem Israel chegar e destruir ali todo mundo de uma só vez. Mas não. Ponto importante, vai relatar isso pra gente, ó. Deus estava lhes dando a última oportunidade, mas eles a rejeitaram. Por isso, lhes sobreveio a destruição. Então, meu querido jovem, se você conhece algum amigo, irmão, que não está mais na igreja, que precisa se arrepender, né? Faça a sua parte, leve o evangelho, mostre a ele que ainda é tempo
de se arrepender antes que chegue a destruição. E a destruição que eu falo aqui é ir para o inferno. Essa é a destruição que está esperando todos aqueles que não receberem o nome do Senhor, que não acreditarem no nosso Deus Todo-Poderoso. O ponto 2, nós vamos para o ponto 2 da nossa lição. E o ponto 2 da nossa lição diz o seguinte: os reinos do norte. Nós já falamos dos reinos do sul, o que aconteceu, nesse período em que o povo de Deus estava lutando contra esses reinos ali na conquista da terra de Canaã. E agora nós iremos ver como foram as intervenções divinas, e como foi essa guerra contra os reinos do norte, tá bom? Deus reúne os inimigos do norte. Bom, se os inimigos do reino do sul eram muitos, meu amigo, agora os reinos do norte também se aliaram, assim como fizeram os reinos do sul. E segundo o historiador judeu Flávio Joséfo, sabe quantos eram os guerreiros? 300.000 homens de infantaria, 10.000 cavalos e 20.000 carros de guerra, tá? E ao ponto do escritor bíblico dizer o seguinte, com hipérbole, olha o que o escritor bíblico diz em Josué 11:4, que o número deles podia ser comparado ao de grãos de areia na praia do mar. Você já parou para contar os grãos de areia na praia do mar? Não tem quem conte, Só Deus sabe. E ali, já imaginou ver tantos guerreiros juntos que não se pudesse contar quantos haviam ali? Assim eram a quantidade dos guerreiros inimigos do povo de Deus, do reino do norte da terra de Canaã, Mas mesmo assim, Deus, ele fala com Josué naquele momento. Olha só que coisa interessante. Acho lindo a maneira que Josué e Deus tinham um relacionamento. E Deus requer isso de nós. Deus, ele quer se relacionar conosco. Josué ouvia a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus? Olha como era lindo o relacionamento de Josué com Deus, Deus falou ali para Josué, olha, amanhã, não tenhas medo deles. E Deus logo decretou, amanhã por esta hora, amanhã por esta hora, todos eles, eu te entregarei, feridos na tua frente, nenhum resistirá. Mais uma vez Deus dizendo, olha, não temas, eu estou contigo, Josué, eu estou com este povo, eu irei dar a terra de Canaã a vocês, Mas, nesse momento da história aqui, Deus, ele não falou de que maneira daria, a vitória sobre os reinos do norte, Só falou que realmente faria o milagre, faria, com que eles conseguissem aquela terra, As armas da nossa milícia não são carnais. É claro que os guerreiros israelitas, os guerreiros do Senhor, eles usavam, gente, todas as armas possíveis daquela época. Eles não iam para a guerra de qualquer jeito, até porque Deus não quer nenhuma pessoa de qualquer jeito para batalhar, Principalmente hoje, que a batalha não precisa ser que nem essa que nós estamos dizendo, A batalha espiritual, aí o negócio é mais pesado. Então, aqueles homens, eles estavam preparados para a batalha, É bom lembrar que eles usavam lanças, arcos, possivelmente fundas e dardos, Mas nada disso poderia ser comparado ao arsenal bélico dos cananeus. Como eu disse para vocês, os cananeus eram povos que não agradavam a Deus, Então, eles tinham costumes diferentes, consequentemente, e com certeza, eles eram mais hábeis em produzir coisas para o mal, como as
armas. As armas não foram produzidas para o bem. Muita gente pode dizer, não, mas foi produzida para ser uma forma de se proteger numa possível guerra. Mas esse se proteger vai fazer mal para outra pessoa. Então, olhando por esse lado, aquele povo, eles estavam hábeis com essas coisas, né? Então, eles tinham um arsenal mais forte, até porque, como eu já disse, lá no início desse ponto 2, eram 300 mil homens de infantaria. O povo de Deus não tinha esse tanto de homens para lutar, né? E por isso mesmo que Josué ficou meio trêmulo assim, quando viu aquela quantidade toda, e Deus disse, olha, não tenhas medo, tá bom? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês, nesse ponto da nossa lição, é que por mais que eles usassem dardos, flechas, todas as armas, né, mesmo assim, não seria capaz de combater aquele grande exército, né, cananeu, dos reinos do norte. Não eram capazes, né? E aí mostra que não era por esses meios que o povo de Deus iria conquistar a terra. Deus estava mostrando, deixando bem claro, que eles iriam alcançar a terra por intermédio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por intermédio da fé, eles iriam alcançar a vitória, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Nesse momento da história, olha o que Deus pediu para que o exército hebreu fizesse. Deus pediu para que eles aleijassem os cavalos, isso você vai encontrar lá em Josué 11, capítulo 11, versículo 6 ao 9. Eles aleijassem os cavalos de guerra e queimassem os carros, né? Quando nós vemos isso, ai, que maldade com os animais, né? Tem muita gente que vai falar assim. Mas olha pelo outro lado. Talvez a resposta está lá no Salmos 20, né? Versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ali, com essa atitude que Deus mandou o povo hebreu fazer, Deus estava mostrando, deixando bem claro que não eram os carros de guerra daqueles homens dos reinos do norte que eram capazes de derrotar o povo de Deus. Não eram os cavalos, né, tão robustos que seriam capazes de destruir o povo de Deus. Porque eles confiavam naquilo. Eles confiavam nos seus carros, nos seus cavalos, nos seus cavaleiros. Eles confiavam em todas as suas armas, né, em todo o seu arsenal bélico. Eles confiavam na força do seu braço, mas o povo de Deus devia confiar no Senhor. Glória a Deus. Uma longa guerra. Segundo Flávio Joséfo, como nós já mencionamos ele aqui nessa lição de hoje, a guerra contra o norte durou 5 anos, mas há estudiosos que afirmam que ela demorou 7 anos, né? Não foi imediatamente que o povo de Deus conquistou o reino do norte da terra de Canaã. Não foi. Durou, segundo Flávio José, 5 anos e, segundo os outros historiadores, 7 anos. Ou seja, bastante tempo o povo tendo que ficar ali alerta, né? A mão do Senhor com certeza estava sobre o povo de Israel, né? Haviam livramentos cotidianos, né? Como ele tinha feito miraculosamente nas outras guerras, né? Mas estariam ali alertas, vigilantes, porque a qualquer momento, né, o inimigo estava ali à espreita para dar o bote. Então foram 5 ou 7 anos, né, naquela guerra para conquistar os reinos do norte. Pense comigo, por que a guerra contra a Confederação das Nações do Sul de Canaã durou pouco tempo e a do norte vários anos? Ponto importante. Mais uma vez, neste ponto, observa-se a multiforme sabedoria de Deus e o seu jeito criativo de resolver problemas.
Não é porventura assim também nossa jornada? Gente, Deus não precisava explicar ao povo hebreu por que durou pouco tempo em um, durou muito tempo em outro. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. E Ele estaria com o seu povo em todos os momentos. Assim é na nossa vida. Às vezes nós estamos lutando guerras espirituais que duram um dia. Outras vezes nós lutamos guerras espirituais que duram 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu não sei qual é a guerra espiritual que você está vivendo, qual é a circunstância. Eu só sei de uma coisa: Deus, se Ele for o teu Deus de verdade, se Ele estiver dentro do teu coração, se você estiver com a sua fé inabalável no Senhor Deus, com certeza Ele estará no controle, Ele te dará vitória, Ele te dará livramento. Glória a Deus. Ele tem o seu jeito certo de trabalhar, a maneira certa, a hora certa. Nós só precisamos obedecer, assim como o líder Josué e todo o povo fez. Obedecer a ordem do Senhor. O terceiro ponto da nossa lição, para nós fecharmos e ir para a conclusão, diz o seguinte: conquistando o impossível. Nós vemos que o povo de Israel, ele estava à frente de um povo que era acostumado a guerrear, que era um povo forte, Décadas antes, lá ainda no tempo de Moisés, quando ele enviou espias para ver a terra de Jericó, os próprios espias dizem: as cidades deles são fortificadas, os guerreiros deles são fortes, as armas de guerra deles são muitas, eles têm muitos carros, muitos cavalos, eles são realmente poderosos, Mas Deus estaria fazendo o impossível por eles, Aquilo que eles não puderam fazer. Glória a Deus. Moisés é lembrado em todos esses momentos, gente. Olha como é importante a gente não deixar para trás tudo aquilo que Deus fez através de uma pessoa que nos antecedeu, Josué, ele fez isso, ele fez questão de lembrar Moisés em todos os acontecimentos, tá bom? Nunca devemos esquecer. Olha aqui que lindo o comentarista fala aqui, nunca devemos esquecer daqueles que nos abençoaram no passado, os quais deram o seu melhor para o crescimento do reino de Deus na terra. Assim foi em toda a trajetória, dessa conquista da terra de Canaã. Em alguns momentos, ou quase todos, o líder Josué sempre lembrava de Moisés. Assim como... E Deus, olha só, e Deus sempre usava isso também, Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Você lembra daquela aula que eu falei? Pois é, Deus estava mostrando ali que nós precisamos, dar honra a quem tem honra. Glória a Deus. O sol brilha sobre Gibeão. Como eu já disse, os cananeus, eles acreditavam no sol e na lua como seus deuses, E em um desses momentos dessas guerras aqui, o sol parou justamente sobre Gibeão, A mesma estratégia evangelística o Senhor, em seu grande amor, utilizou na terra do Egito, no qual se adorava o rio Nilo, E as águas ali se tornaram em sangue. Deus usou coisas que aqueles povos ímpios acreditavam, para demonstrar que aquilo tudo estava sob a direção dele. Deus é maior do que o sol, do que a lua, como eu já disse, do que as águas do rio Nilo. Deus, ele é poderoso. O local estratégico em que Deus parou o sol era uma forma de chancelar a decisão dos gibeonitas de se submeterem aos israelitas. Ali era uma prova para os gibeonitas saberem que Deus era Deus verdadeiro, que agora eles precisariam andar na linha. Foram enganar o povo de Deus porque quiseram, Agora iam ter a proteção divina só se
andassem, né, se submetendo ao Senhor. Josué fere 31 reis. Gente, Josué foi o maior, né, ou um dos maiores guerreiros de toda a Bíblia, né, e vencedores. Olha, 31 reis, 31 cidades, 31 povos ali na mesma faixa de terra, né, na mesma terra de Canaã, foram derrotados por Josué. Os reinos que foram destruídos, conforme Josué, capítulo 12, integravam 7 nações ou etnias, que eram os 7 eus, os heteus, os girgazeus, os heveus, os cananeus, os ferrezeus e os jebuseus, os 7 eus, viu? E todas foram destruídas, tá, gente? Todas essas nações foram destruídas. Mas, olha só, somente Deus, em seu grande poder e misericórdia, poderia, em tão pouco tempo, fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente, né? Habitada há muitos séculos por povos mais fortes do que eles. Como eu disse, olha, antes do povo de Israel chegar na terra de Canaã, essa terra de Canaã já estava sendo habitada por povos muito poderosos, né? E Deus mandou eles lutarem, né, para conquistar a terra. Mas nós vemos que Deus, ele estava no controle, ele estava no comando e nunca deixou o seu povo desamparado, fez coisas miraculosas. Já pensou, gente? Vamos voltar aqui à cena. O sol parar por quase 2 dias no mesmo lugar. Gente, é uma coisa extraordinária que só o nosso Deus faz. E se você crê, comenta aí, deixa seu comentário, tá bom? Aí pra gente saber o que você tá achando da aula. Pense comigo, porque Deus fez o sol continuar brilhando ininterruptamente por quase 2 dias sobre Gibeão, hein? Ponto importante. Deus parou o sol como forma de chancelar a decisão dos gibeonitas de se submeterem aos israelitas, bem como para demonstrar a Israel a correção de sua conduta em socorrer um povo amigo por causa da aliança feita diante de Deus, que estava precisando de ajuda. Glória a Deus por isso. Vamos para a conclusão. Olha, a conquista da terra de Canaã foi um marco indelével na história do povo hebreu. A partir de agora, não haveria mais maná caindo matutinamente, nem água saindo da rocha, mas o alimento seria produzido pela terra, e da chuva dos céus beberá as águas, dando a entender que, mesmo naquela terra que emanava leite e mel, a dependência em Deus ainda seria a única forma de viver bem e feliz. Como eu disse, a conquista dos reinos do sul foi rápida, mas a conquista dos reinos do norte durou ainda 5 ou 7 anos, não se sabe ao certo, né? Eles precisariam ainda lutar, não haveria nada caindo do céu, mas eles precisariam trabalhar, eles precisariam lutar para conquistar a terra por completo, né? Mas Deus estaria com eles em todos os momentos. Glória a Deus. Como nós vimos nessa lição de número 10, o Senhor sempre esteve com o seu povo, sempre estará com todos aqueles que acreditam no seu nome, dando livramento em todas essas lutas que os hebreus tiveram na terra prometida, nesse tempo de conquista, né, da terra de Canaã. Nós vemos coisas miraculosas que só Deus pode fazer. E assim Ele quer fazer conosco. Nós temos também guerras a ser travadas. Nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Até a pandemia, nós podemos dizer assim. Estamos, infelizmente, possibilitados de ir lá para a nossa turma, que eu estou com tanta saudade. Não sei se você está também. Se está, comenta aí embaixo. Né? Mas Deus está conosco, mesmo assim, mesmo com essas impossibilidades à nossa volta, mas com tudo isso acontecendo, Deus é Deus, Deus é poderoso e Ele pode fazer
a pandemia acabar em um piscar de olhos, em fração de segundos, assim como ele fez o sol parar, assim como ele fez cair granizo do céu e matar os guerreiros do reino sul da terra de Canaã, assim como ele fez o povo ser vencedor em todas as suas lutas. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá bom? Para que você sempre esteja por dentro de todas as nossas lições, inclusive ative o sininho de notificação, tá bom? Para você nunca perder nenhuma das nossas publicações aqui no canal, tá bom? Comente aqui embaixo o que achou dessa aula, compartilhe com o seu colega de classe, tá bom? E um forte abraço a todos, continuemos nessa força, adorando o nome do Senhor, porque não é hora de parar. Assim como o povo de Deus, ali Josué e o povo de Israel, estava precisando ainda lutar para conquistar a terra, nós também estamos conquistando a terra prometida todos os dias, todo instante. É uma batalha a ser travada, porque a nossa terra não é aqui. A nossa terra é no céu de glória. Glória a Deus. Deus seja contigo. Um forte abraço. Até a próxima aula. Se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez para aprender um pouco mais da sua palavra. O trimestre está acabando, mas não se preocupe. Deus estará conosco no próximo trimestre, se assim Jesus não tiver voltado. Amém? Glória a Deus.